Bom dia, senhores telespectadores. Eu pensei que o programa passa à noite, mas eu estou a falar-lhes de dia. Por sinal, um dia lindo, cheio de sol, mas um frio como não imaginam. É este frio de fevereiro, que também é o encanto do inverno. E estou-lhes a falar num estranho lugar. Já viram? Torres em ruínas, massas de paredes enormes. Bom, este sítio era o antigo Paço dos Alcaides, do Castelo de Montemoro Novo. A nossa visita de hoje é Montemoro Novo, uma cidade aqui no Alentejo Central, cheia de monumentos e cheia até de acontecimentos históricos. Esta cidade é uma cidade, parece um álbum de história, imensas coisas aconteceram aqui. Foi aqui, neste Paço dos Alcaides, que o rei Dom João I mandou chamar o Novas Pereira para combinarem a conquista de Ceuta. Foi aqui que o rei Dom João II veio instalar-se e aqui é que surgiu o conflito com o Marquês de Montemor, conflito que levou depois à morte do Duque de Bragança e que envenenou o reinado. É que realmente o rei deu ordem para um dos prelados que o acompanhavam se ir instalar na casa do Marquês. O Marquês achou isso de desconsideração, tratou mal o prelado e o rei Dom João II deu ordem ao Marquês para se ausentar daqui, ir para lá do Tejo, para longe. O Marquês fugiu, foi para Castelo Branco, daí passou para Castela, foi condenado à morte, executado, mas em estátua. Mas aí as crónicas são muito esquisitas, dizem que ele, quando soube que o tinham decapitado em estátua, teve um desgosto tão grande que morreu. Tenho as minhas dúvidas que o desgosto mata-se uma pessoa. O certo é que as pessoas, mesmo quando fugiam aos sicários do rei Dom João II, não viviam já há muito tempo. Bom, muita coisa aconteceu aqui. Hoje isto está, de facto, bastante escalavrado, mas há projetos da Câmara Municipal para reconstruir todo este importantíssimo núcleo histórico. Quando esteve aqui o Dom João II, as primeiras cortes que ele fez foi aqui. E passou-se uma coisa curiosa. O rei mandou guardar os cavalos que tinha na vila, no palácio de um fidalgo, o Dom João de Sousa. Já não sei onde será esse palácio, porque há tantos palácios na vila, é difícil dizer. Bom, Dom João de Sousa, quando chegou, viu que não tinha lugar para os cavalos dele, não esteve com meias medidas. Mandou pôr os cavalos do rei na rua e voltou a pôr os seus próprios cavalos. O rei chamou para o castigar e disse: então tu, chama-te desconsideração. E ele disse: não, eu só não queria que Vossa Alteza fizesse aqui da casa do Fernão Martins Mascarenhas, que vivia aqui, que era o alcaide mor, Paço Real, e fizesse da casa do João de Sousa uma estrebaria. O rei achou-lhe graça, fez dele um embaixador, e um embaixador que devia ter muita classe, porque esse embaixador estava em Espanha e foi aqui, numa cidade da fronteira, estavam lá os reis católicos, o rei Fernando e a rainha Isabel, e estavam a correr touros numa praça fechada, porque nessa altura não havia propriamente praças de touros, fechavam um largo e corriam os touros. E em frente estava o nosso embaixador, bem vestido, do outro lado da praça estavam os reis católicos e a rainha Isabel sabia que o português era pimpão e quis-lhe pregar uma partida. Então mandou-lhe um recado, mandou-lhe lá um pajem: o senhor embaixador que venha aqui, eu quero falar com ele. Bom, o embaixador atravessou o largo para ir falar com a rainha, mas a rainha tinha dado ordens logo com o embaixador: esteja no meio do largo, larga-lhe o touro mais bravo que aí houver, sempre quero ver como ele faz, quero ver a fugir, a correr diante do touro. E assim fizeram. O embaixador vinha solenemente, larga-lhe o touro, o embaixador para, espera o touro, tira o capote, que era vermelho, faz uma sorte e ele simplesmente tira a espada e
mete-a profundamente no cachaço do touro, caiu fulminado. E depois voltou a pôr o capote e foi beijar a mão à rainha. A rainha disse-lhe: linda sorte fizestes, embaixador. O embaixador respondeu: não foi grande coisa, senhora. Lá em Portugal todos fazem o mesmo. Era, de repente, um embaixador com uma grande presença de espírito. Mas vamos dar uma volta aqui no castelo, que isto tem muito mais que ver. Isto a que chamam castelo é muito grande. Não é propriamente um castelo. Era realmente a cerca, a muralha que rodeava a antiga povoação. E tem muita coisa interessante. Olhem, esta torre que está aqui na nossa frente, chamam-lhe a Torre da Má Hora. Isto tem interesse. Má hora, quer dizer, má hora é um momento infeliz. Má hora porquê? A lenda que se conta, que chegou até hoje, é a seguinte: quando os cristãos, com o Dom Afonso Henriques, chegaram aqui, isto estava defendido, mas houve um mouro distraído que se esqueceu de fechar a porta daquela torre. E os cristãos apanharam a porta aberta, meteram-se por ali e assim conquistaram Montemor. Pois bem, foi essa má hora que deu o nome à torre. Para os cristãos isso não foi uma má hora, isso foi uma boa hora. Era mais natural que se chamasse a Torre da Boa Hora. A verdade é que a Reconquista, para muitas populações, não representou um progresso. Pelo contrário, passaram de um estatuto de relativa liberdade, bem-estar, a um estatuto de opressão, de trabalho forçado e obrigatório, e, portanto, para muita gente, o tempo dos mouros deixou saudade. E penso que é com isso que se relaciona a história das Mouras Encantadas. Reparem, em muitos pontos do país, sobretudo no sul, claro, há as histórias de Mouras. As Mouras são todas muito bonitas. Ficaram encantadas que, nestas muralhas deste castelo, está encantada uma moura. E parece que em certas noites do luar ela anda por aí que a ouve encantar. Há quem jure que já a viu. Eu realmente não vi, mas eu não tenho grande visão para mouras, confesso. As mouras são todas lindas, doridas, aguardam que as libertem. É um símbolo, porque também há, do lado cristão, outra figura de mulher, que é a bruxa, as bruxas. As bruxas nunca são mouras e são todas más. A moura é sempre boa. Aqui em Montemor há até uma coisa curiosa para revelar essa simpatia pelas coisas dos árabes, que é o nome que deram ao rio. Mas eu vou-lhes falar nisso. Primeiro queria-lhes mostrar aqui o centro interpretativo do castelo, que também é notável. Tem uma antiga igreja que havia aqui, foi reconstruída e funciona lá um centro para explicar o que era o castelo. Eu acho isso exemplar e vamos até lá. É claro que as torres e as muralhas serviam para defender a população de ataques vindos de fora. Ataques que eram muito frequentes no século XIII, mesmo ainda no século XIV, até o Dom Dinis. Há turmas de vagabundos, de salteadores, ladrões de estradas, que pela calada da noite caem sobre as terras. Bom, e, portanto, as populações eram defendidas nas muralhas. Mas quando a vida social se normalizou, quando a violência diminuiu muito, as muralhas deixaram de servir para nada e as pessoas não gostavam de estar aqui fechadas dentro. Então, pouco a pouco, vão fazendo as suas casas fora da muralha, embora haja sempre leis a dizer quem estiver lá dentro tem este privilégio, aquele e aquele outro. Bom, mas estavam sujeitos ao toque do sino, a não poder andar à noite, tinham que entrar antes de fechar as portas. Era uma espécie de uma residência forçada e permanente. Por isso, há já uma gravura antiga do Balbi,
que mostra que no século XVI já a população estava praticamente toda lá fora. A vila está cá embaixo e o castelo está lá em cima e já poucas construções tem. Aqui, quando isto era povoação, tinha 4 igrejas, todas elas em ruínas. Eu estive aqui nesta há uns 10 anos e eu realmente manifestei o meu desgosto, porque via-se que ainda havia nas paredes restos de frescos, de pintura a fresco. De então para cá fez-se uma obra muito criteriosa, muito inteligente, de restauro do que terá sido a igreja. Mantiveram os frescos nos sítios onde eles estavam. É uma pintura ingênua e os frescos são do século XVII. Reparem aqui, por cima de nós, há uma verdadeira orquestra de anjos. Os anjos tocam, todos têm instrumentos musicais permanentes. Bom, é claro que isto hoje já não é um edifício religioso, isto foi transformado e é um centro para a interpretação e a explicação deste conjunto daquilo a que se chama o Castelo de Montemor. É realmente exemplar esta transformação e este aproveitamento feito de uma igreja que parecia que estava condenada ao desaparecimento completo. Vou-lhes só mostrar uma peça das muitas que aqui apareceram, uma peça muito curiosa. Não se sabia se aqui, onde hoje é o castelo, terá havido ou não alguma povoação do tempo dos mouros. Mas desde há 6 anos para cá, começaram-se a fazer explorações arqueológicas, escavar valas, examinar os objetos que aparecem e começaram a aparecer coisas que são, sem dúvida nenhuma, da época islâmica. Peças ornamentais, aquilo é a cabeça de uma roca. Há aqui um bocado de um vaso, uma cerâmica finamente decorada, que está aqui desenhada. Bom, o desenho é muito curioso, porque embaixo o bordo tem aquilo que eles chamavam a mão de Fátima. Fátima, não é a nossa Fátima, naturalmente, é a filha do Maomé. Maomé teve uma filha chamada Fátima e a mão dela servia de amuleto, tinha efeitos religiosos, mágicos. Bom, pois aparece a mão de Fátima aqui nas terras que estavam por baixo da povoação cristã. Isto prova, evidentemente, uma povoação islâmica. Bom, há muito mais coisas que ver aqui. Vamos dar uma olhadela no rio. Aqui está aquilo a que chamam o rio Almansor. É curiosa a designação, porque isto até há alguns anos, talvez aqui há uma centena de anos, isto chamava-se, com muito melhor propriedade, a Ribeira de Canha. Passa em Canha, é uma ribeira, como vê, não é rio nenhum, é uma ribeira que vai desaguar no rio Sorraia, e o Sorraia, por sua vez, vai depois desaguar no Tejo, e é um curso de água pouco importante. Bom, mas porquê é que passou a chamar-se Almansor? Bom, há 100 anos estavam um bocado em moda estes nomes solenes e as pessoas gostaram sempre muito de recordar a antiguidade árabe. Realmente, Almansor faz-nos lembrar os 2 Almansores. Houve 2 grandes conquistadores do Islão, do Magrebe, marroquinos ambos, a quem chamaram Almansor, porque Almansor quer dizer o vitorioso. O primeiro é o Mohamed Almansor, o segundo Jacob Almansor, e ambos eles intentaram a reconquista completa aqui deste território perdido. Um dos Almansores chegou sem resistência até Santiago de Compostela, e eles eram poucos, porque eles iam a cavalo. A infantaria foi levada de barco, portanto também não podiam ser muitos, para o Porto, e no Porto, sem resistência da população, atravessaram o Rio Douro e dali atravessaram todo o Minho, chegaram a Compostela. Em Compostela tiraram os sinos
da catedral e as portas do santuário e obrigaram os cristãos cativos a levar isso para Córdoba. Ficou famosa essa coisa do Almansor. O outro Almansor teve a Batalha de Alarcos, também é uma batalha estranha, porque prendeu sem resistência 80.000 cristãos. É claro que estes números a gente tem que ter muito cuidado com eles, porque exageravam muito, não havia contagens, mas as expressões para essas duas invasões é sempre falta de resistência, ou pouca resistência, ou entrega pura e simples, o que me parece que confirma aquilo que eu já tenho dito. A ocupação árabe tinha deixado saudades e, quando vinham os novos reconquistadores tomar conta do território, não deparavam com uma defesa viva, vigorosa, até à morte das populações. Pelo contrário, eram recebidos de braços abertos. Mas vamos dar uma volta aqui por Montemor Novo. A cidade de Montemor Novo, que agora estamos a ver aqui estendida aos pés do seu castelo, é capital de um concelho enorme, um dos maiores do país, 1.232 km². Devo-vos dizer que a média dos concelhos é cerca de 260 km. Portanto, isto tem quase 10 vezes mais, é um concelho enorme. Bom, mas a população não acompanha essa dimensão. A população do último censo era 18.540 habitantes. Desses 18.000, vivem aqui na cidade cerca de 9.000. Portanto, ficam outros 9.000 para cobrir estes 1.232 km², o que dá uma densidade pequeníssima. Isto custa a compreender, porque a região é muito central, é equidistante de Évora, de Lisboa, de Santarém. Porquê esta pouca população? Bom, eu tenho agora nas mãos um livro muito interessante, que é a Memória Estatística de Joaquim José Varela. O Joaquim José Varela é que era daqui, fez uma memória estatística sobre a sua terra, dá aqui os números e dá uma explicação para haver uma população tão fraca. Diz o seguinte: uma das causas que mais consideravelmente contribui para diminuir a população de Montemor Novo é a desigualdade que se encontra entre os proprietários e os não proprietários. Uma grande parte dos prédios de Montemor Novo, muito principalmente as herdades, que são as mais importantes, pertence a ricos morgados que vivem na corte ou nesta vila, os quais, não cultivando um só palmo de terra, utilizam tudo quanto a mesma produz, e daqui vem que esses grandes proprietários cobrem de miséria uma imensidade de homens que, pela sua situação, deixam o estado conjugal. Bom, continuam depois as limitações. É claro que as situações sociais influíam diretamente na população, mas há outra razão, que é a sede. Esta região, há 4.000 anos, era mais povoada do que hoje. Foram já localizados e estudados cerca de 200 monumentos megalíticos, quer dizer, Antas, Dólmenes, Menhires, Cromlex. Todos esses monumentos são coletivos, são construções de comunidades. Isso aparece no segundo milénio antes de Cristo. Por detrás de uma construção há sempre uma comunidade. Se a gente multiplicar essas 200 comunidades por, admitamos, 100 pessoas em cada uma, 100, que é 50 homens, 50 mulheres, ou 30 homens, 30 mulheres e 40 crianças, são pequenas comunidades, isso dá já uma população muito superior à atual. O que é que se passa? Passa-se que realmente houve alterações climáticas
e hoje aqui a região de Montemor é uma região que luta com o problema da água. A vila está bem abastecida, com poços artesianos, a uma certa profundidade encontra-se sempre água, mas é um problema que se põe e contra o qual a terra está a lutar, a lutar. Ainda há bem poucos anos foi aqui construída uma barragem, é um passo em frente, porque esta cidade não se resigna às calamidades do tempo. É uma cidade que luta pelo seu próprio futuro. Esta é a barragem dos Minutos, não sei a explicação. Dos Minutos, penso que era o nome da herdade. Foi inaugurada em 2002. Bom, e veio alterar muito, muito as condições da região. Mas não é única, é a maior de todas, claro, mas em 8 freguesias há várias pequenas barragens para irrigação. Quer dizer, a água aqui é pouca, mas não se deixa perder nenhuma. Um dos aspectos curiosos de Montemor é o extraordinário número de edifícios religiosos. São às dezenas. São de 2 épocas, sobretudo, da altura em que a corte estava aqui em Évora, o rei esteve um tempo em Évora, e os fidalgos, muitos mandaram aqui fazer igrejas, capelas, só conventos, havia aqui 9 conventos, muitas ermidas, muitas capelas, muitas coisas. Era a forma de investimento que havia na altura, um investimento espiritual. E a outra época, claro, é a época do século XVIII, Brasil. Eu escolhi, não posso ir a todas, escolhi uma igreja, a Igreja da Senhora da Visitação, como veem pelo pórtico, é manuelina, é dos primeiros anos do século XVI, mas a gente vai entrar e verão que a decoração é já inteiramente do século XVIII. É a primeira vaga, a vaga da corte, a segunda, a vaga do Brasil. E lá dentro tem uma coleção de ex-votos que vale a pena visitar. Os ex-votos agradecem os milagres da Senhora da Visitação. E são milagres de toda a espécie. Salvar o rapaz da vida militar, um parto difícil, uma doença perigosa, os animais em perigo. Agora não há só isso. Estudantes que se formaram e oferecem a pasta com as suas fitas ou a capa, porque passaram e eles próprios reconhecem que passaram por milagre. Bom, eu só tenho a dizer que de milagres desses a Senhora da Visitação nos livra. Uma outra sala de ex-votos, aqui junto, fala de todos os prodígios, mas especialmente soldados que agradecem ter voltado da guerra do ultramar. Há formas de agradecer estranhas, por exemplo, está ali as divisas de um primeiro sargento que ofereceu um crocodilo. Veio de Angola e está aqui a agradecer ter voltado em paz. Tudo isto, é claro, representa um certo estádio de cultura, mas tudo isto tem um interesse, uma curiosidade e merece realmente uma visita demorada. Havia muito mais para ver aqui na cidade e na região, mas o tempo não chega para tudo. O senhor telespectador venha ver com os seus próprios olhos.